se passa, passa na TSF. São 13h19, hoje a TSF chama os especialistas e antecipa em Vila Real o debate sobre a biodiversidade. Em direto com esse debate, o técnico Joaquim Pedro e o jornalista Afonso de Sousa. Muito boa tarde. Começam agora essas 2 horas de conversa verde, tendo como fundo as primeiras germinações do Programa de Preservação de Biodiversidade de Vila Real, iniciado pelo município em 2010 e com a parceria da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Praticamente 3 anos depois, é a altura de apresentar trabalhos, fazer um balanço e perspectivar o futuro. É sabido que o Concelho de Vila Real quer afirmar-se como o destino da biodiversidade do país, e não só, e para isso tem vindo a descobrir, estudar e a apresentar argumentos cada vez mais sólidos. Um desses bem pode passar pela distinção internacional que no final do ano passado a Associação Internacional de Cidades Educadoras deu ao Programa de Biodiversidade de Vila Real como uma das 5 melhores experiências mundiais nesta área. Argumentos também não faltam, cerca de metade do território está integrado no Sistema Nacional de Áreas Classificadas e aqui está também o 2º maior jardim botânico da Europa. De resto, como haveremos de perceber ao longo deste programa, existem inúmeros motivos para que essa afirmação se concretize a curto prazo. Antes de apresentar os convidados desta primeira hora, quero lembrar um homem que nasceu a meia dúzia de quilómetros de onde nos encontramos e que durante toda a vida enalteceu esta ligação à terra, às pedras, às giestas e à promiscuidade saudável da vivência diária neste solo que sempre considerou de reino maravilhoso. Correndo o risco propositado de voltar a um lugar comum, quero lembrar uma passagem do escritor Miguel Torga no seu livro Oda à Poesia, de 1946, no poema Hino à Natureza, que diz mais ou menos assim: falta ainda cantar a natureza, mas ela toda inteira, esta cómica e roxa bebedeira de beleza. Falta louvar os montes, as culturas, os calhaus e a areia. Falta saudar as criaturas pasmadas no luar da lua cheia. Falta rimar os rios e as feras e as figueiras despidas com pequenas quimeras pelo toco lustroso prometidas. Falta mostrar a poesia desta luta sem tréguas de colher palmos e semear léguas dia a dia. Assim estamos mais preparados para falarmos de biodiversidade e nesta primeira hora fazem-nos companhia Paula Arnaldo, docente e investigadora da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, é coordenadora da equipa da UTAD do Programa de Preservação da Biodiversidade. Carlos Lima, técnico do Serviço de Ambiente e Mobilidade da Câmara Municipal de Vila Real e coordenador do Programa de Preservação da Biodiversidade da Câmara. António Crespi, docente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e responsável pelo Jardim Botânico da UTAD. Começo por si, engenheiro Carlos Lima, boa tarde. Como é que apareceu esta ideia de avançar para um programa de biodiversidade aqui em Vila Real? Boa tarde. Essa ideia foi crescendo ao longo dos tempos. Eu recordo que em 2008, quando finalizávamos o nosso programa de ação da Agenda 21 Local de Vila Real, um projeto que também foi acarinhado pela Câmara Municipal e que durou 2 anos, a construção dessa Agenda 21 Local. Nas conclusões, naquilo que era o plano de ação da Agenda 21, ressaltou logo a questão da riqueza patrimonial biológica como um dos valores a preservar e uma das riquezas que nós podíamos valorizar em termos de desenvolvimento ambiental do concelho. E marcado este terreno, que, como eu já disse, ressaltou-nos nessa fase de construção da Agenda 21, pareceu-nos óbvio que teríamos que aprofundar conhecimentos e que era uma área com uma potencialidade muito grande, que se revelou nos estudos prévios que foram realizados na Agenda 21. Apostamos decisivamente, a Câmara Municipal apostou decisivamente em poder potenciar esse patrimônio e preservá-lo em prol do desenvolvimento local e regional de Vila Real. E ao longo destes 3 anos, o que é que já foi feito? Muita coisa. Muita coisa, apesar de reconhecermos que muito mais coisas gostaríamos de ter feito. Em termos de programação, e eu quero recordar, e aqui complementando ainda a ideia anterior, quando surgiu-nos a possibilidade de podermos candidatar o Programa de Preservação da Biodiversidade ao Programa Operacional Regional do Norte,
desde o início, em termos de construção do programa, nós ressalvamos que seria para nós útil e importante atuar em diversas áreas. Sentíamos claramente, e aliás, do diálogo com os parceiros que fazem parte deste programa de preservação, que existia logo à partida uma falta de informação de base muito importante para que nós pudéssemos desenvolver a preservação de espécies. E essa questão tem a ver sobretudo com a monitorização, com a cartografia dos valores, com o conhecimento da riqueza que tínhamos, com mais rigor, era um elemento importante que o projeto e o programa teria que desenvolver. Esse trabalho foi desenvolvido conjuntamente com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, mas que contou também com o TAGES, o Centro de Conservação de Borboletas de Portugal, que apoiou-nos nessa monitorização e, digamos, no conhecimento do território, nessa cartografia do território, trabalho basilar e que inicialmente foi essencial no arranque do programa. Mas, para além disso, havia 2 ou 3 questões que para nós eram muito pertinentes. Em primeiro lugar, nós teríamos que forçosamente traduzir esse conhecimento para a população local e depois a seguir para toda a sociedade a nível nacional, de uma forma clara, simples, para que as pessoas conhecessem mais de que valores é que estávamos a falar. E isto tem a ver sobretudo com a componente do programa de sensibilização e informação ambiental. E uma terceira linha que era para nós importante era a atuação no território, ao nível de medidas de gestão que eram preconizadas no Plano Setorial da Rede Natura 2000 e que, em colaboração com outras entidades, sobretudo com o Parque Natural do Alvão e o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, o antigo ICNB, que também é outro parceiro do projeto, conseguimos já implementar algumas medidas de gestão, mas aquela que mais tem vindo a ser salientada foi a construção dos muros para a proteção dos sapos e dos anfíbios de uma forma geral. Portanto, é uma construção feita em 3 anos, eu quando estou a falar construção do programa, em 3 anos temos vindo a trabalhar, temos vindo a quebrar barreiras, a velocidade com que temos executado o programa é aquela que entendemos como a mais curial e aquela que nos permite construir conhecimento em torno de uma área e de uma temática que ainda temos muito para aprender e muito para conhecer. Muito bem. Professora Paula Arnaldo, a senhora tem acompanhado desde o início este programa, é a coordenadora da equipa da Universidade. Pergunto-lhe o mesmo, na área da investigação, que resultados é que já existem? Existem muitos? Já existem alguns, portanto, têm sido 3 anos intensos de trabalho. Tem sido feita monitorização sistemática de grande parte dos descritores biológicos e, portanto, estamos a falar de muitas espécies. Não eram conhecidos. Havia uma lacuna muito grande em termos científicos relativamente às espécies que habitavam o Parque e o Concelho de Vila Real, portanto, o território de Vila Real. Hoje sabe-se muito. Conhecem-se espécies e conhecem-se geograficamente, conseguimos saber exatamente onde é que elas existem, portanto, distribuição geográfica de uma série de espécies que sabíamos muito pouco. E, inclusivamente, encontramos aqui espécies que são consideradas como espécies ameaçadas noutros pontos da Europa e, portanto, conseguimos quantificar as nossas populações. E estamos a falar desde quirópteros, a anfíbios, a borboletas, a uma série de descritores. E, portanto, acho que o programa foi uma mais-valia. Permitiu-nos conhecer exatamente, em termos faunísticos, o que é que temos e quanto é que temos. Mas ainda há muito para fazer. Ainda há muito para fazer, portanto, os trabalhos de monitorização não acabam, vão ter sequência mais algum tempo e depois, com todos os conhecimentos que temos em termos de biologia das espécies, vamos delinear medidas de preservação e medidas de gestão relativamente à preservação de cada uma delas. Estamos a falar de uma riqueza em Vila Real que tem, em termos de localização, o Alvão, o Marão, o Corgo, o Jardim Botânico da UTAD e mesmo o Douro. É isto tudo. Exatamente, é isto tudo. Portanto, características diferentes em termos paisagísticos, não é? Cada uma delas com nichos ecológicos diferentes, com características desde solos, a geologias, a vegetação que habita e, portanto, tudo isto vai trazer grupos faunísticos diferentes e esta riqueza, todo este potencial existe e tem que ser preservado.
A professora é doutorada em Ciências Florestais, na área da proteção de plantas contra pragas e ecologia de insetos, mas principalmente estuda e estudou a borboleta azul, esta borboleta que é já uma das imagens de marca da biodiversidade de Vila Real. Que borboleta é esta? Sim, no âmbito deste projeto, a borboleta azul foi o inseto que me calhou. E temos feito bastantes trabalhos relativamente a conhecer aspectos de pormenor relativamente a esta borboleta. A borboleta azul é uma espécie que se encontra com um estatuto ameaçado em vários países da Europa, inclusivamente no Reino Unido e na Bélgica, desapareceu nos anos 70. Foi introduzida artificialmente e foi considerado o primeiro projeto de introdução artificial com sucesso no mundo. E, portanto, nós aqui em Portugal tínhamos que saber o que é que tínhamos, quantas populações tínhamos, qual era o número de efetivos de cada população, quantas borboletas tínhamos em cada ponto e se havia alguma estabilidade em termos populacionais. E, portanto, tivemos que fazer trabalho intenso de monitorização e de conhecimento da biologia. Sabemos hoje quantos ovos põe cada borboleta, em que condições é que elas põem os ovos, que tipos de flores elas preferem, portanto o estado fenológico da planta, porque ela só põe os ovos numa planta específica, na Gentiana pneumonante. Podemos dizer hoje que ela prefere os botões fechados relativamente aos abertos. Sabemos, por exemplo, quantos dias é que a lagarta passa no interior da flor e depois atira-se para o solo para ser adotada por formigas. Que formigas é que a adotam? Portanto, temos estes conhecimentos todos em termos do ciclo de vida da borboleta. Depois de ouvirmos isso, ficamos realmente um pouco apreensivos em relação ao tempo que obrigatoriamente devem ter passado a observar as borboletas. E muito tempo, muitas horas, muitos dias. Portanto, de julho e agosto é permanentemente borboleta azul. Disse que punham os ovos e depois as formigas. Exato, portanto a borboleta procura uma planta para pôr os ovos, tem que existir obrigatoriamente no solo, no lameiro, na torfeira essa planta, caso contrário não temos borboleta. 30 dias depois surgem as pequenas lagartas que se alimentam no interior da flor e depois, 3 semanas depois, saem e atiram-se para o solo e são adotadas por formigas. São mirmecófilas e, portanto, elas precisam de formigas do género mírmica para completar o ciclo. Formigas que existem aqui, neste território. Formigas que existem, as formigas hospedeiras da maculínea. Curiosamente, as formigas portuguesas são únicas na Europa. A Myrmica loba, que foi a formiga que foi identificada como sendo hospedeira da maculínea em Vila Real, não existe em mais parte nenhuma do mundo como hospedeira. Habita torfeiras e habita outros ecossistemas, mas nunca como hospedeira da maculínea. Portanto, foi um dado novo para a ciência e foi muito importante para nós. E é única aqui, então, dessa forma? Não, temos outra formiga que também tem potencial para ser hospedeira da Maculínea alcon e é noutros países. Espanha, por exemplo, tem como formiga a Myrmica ruginodis, que nós também temos aqui, mas que aqui não adota a Maculínea alcon. A Maculínea que será a borboleta azul? Que será a borboleta azul, larvas, exatamente, portanto. Ou Fengaris alcon, que ela agora está a tentar mudar de designação. E adota porque o odor que liberta é muito parecido às larvas da formiga. As lagartas, quando se atiram para o solo, começam a produzir um néctar, têm um órgão nectarífero na zona da cápsula cefálica e produzem uma substância química que é exatamente igual à substância química das formigas. E, portanto, as formigas acham que estão a transportar uma das suas crias para o ninho, são literalmente enganadas. Muito bem. Podemos pensar que esta espécie de borboletas se irá manter naquele território limitado no Alvão? Presumo que seja um território bastante limitado durante anos? Sim, pensamos que sim, é uma população estável, tem vindo a crescer em termos de número de efetivos. Tem havido também alguns trabalhos de gestão e, portanto, o crescimento da população tem sido controlado e tem sido gerido e achamos que aquela população tem estabilidade, até porque o número de machos, a razão sexual macho-fêmea tem-nos permitido tirar essas conclusões. E quem quiser observar as borboletas, ela não é bem azul toda, convenhamos, não é? Ela engana um bocadinho. Pois, o macho é bastante também mais engana azul. As formigas, passa a vida a enganar. É uma espécie de cuco, não é? O macho é bastante mais azul do que as fêmeas, embora as fêmeas também tenham tonalidades azuis, mas não são aquela borboleta azul que as pessoas esperam. Mas se quisermos observar, podemos ir ao terreno e observar esta borboleta, por exemplo? Sim, com alguns cuidados, principalmente por causa do pisoteio. Se quem for observar a borboleta estiver
pisar flores com ovos de borboleta está a destruir um capital importante e, portanto, tem que ter algum cuidado quando vai ao lameiro e vai observar a borboleta azul. Convém que vá acompanhado de alguém que saiba onde estão as borboletas. Mas há mais espécies a passar maus bocados e que é preciso ter em conta. Uma delas é o sapo comum, que durante anos perdeu inúmeros indivíduos ao tentar passar uma estrada também na zona do Alvão. Uma equipa do Departamento de Ciências Florestais e Arquitetura Paisagística da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e vários voluntários, coordenada pela bióloga Aurora Monzon, puseram mãos à obra, literalmente, e construíram um muro de proteção e, simultaneamente, passagens subterrâneas para os sapos poderem passar para o outro lado. Os resultados foram imediatos. Nos apercatamos de que na zona do Parque Natural do Alvão tínhamos um setor de estrada onde verificava-se uma elevada mortalidade. Fizemos vários percursos pelas diferentes estradas e realmente era trágico porque corresponde a um período de migração onde os anfíbios vão à procura de pontos de água para a reprodução e, portanto, são indivíduos reprodutores. Podemos referir que nestes setores, no total, encontramos por volta de 1.500 metros de estrada 216 indivíduos mortos em uma amostragem de 4 dias. O que supõe uma mortalidade muito elevada. O que é que fizeram para travar isso? Tivemos a sorte de mostrar-se à Câmara Municipal muito sensibilizada para este aspecto e decidir-se construir uns muretes que servem para evitar o atravessamento da estrada por parte dos anfíbios, mas que ao mesmo tempo se encaminha para passos subterrâneos, que são aquelas manilhas de água. Eles podem passar aí completamente em segurança? Sim, passam completamente em segurança. Posso referir que desde que se fizeram os muretes temos continuado a fazer esta monitorização e naquele setor não voltamos a encontrar nenhum indivíduo morto. Podemos encontrar um bocadinho antes, um bocadinho depois, mas sempre em números bastante mais baixos. Ou seja, o que nos está a indicar que realmente aquele setor era um ponto negro de mortalidade. Que sapo é este? A principal espécie afetada é o sapo comum, é o bufo-bufo. Mas também encontrávamos outras espécies atropeladas, nomeadamente o tritão de ventre laranja, o tritão marmorato e o sapo corredor. Portanto, não era só específico para uma espécie, se bem que a mais afetada é claramente o sapo comum. Mas podemos dizer que agora está salva? Sim, podemos dizer que neste momento e nesse setor estão salvos os sapos. Esta é uma zona onde existem muitos anfíbios. Sim. Nós encontramos ao todo 11 espécies de anfíbios. Precisamente esta zona do Parque Natural do Alvão, pela morfologia que tem, por ser um planalto, pelas elevadas precipitações, dá lugar à formação de grande quantidade de corpos de água. Alguns são simples charcos temporários, mas que não por isso deixam de ter a sua importância para a fase reprodutiva, porque é ali que as larvas vão fazer toda a metamorfose. Realmente, essa concentração de charcos não encontramos em outros locais do sítio Alvão Marão. Portanto, acho que é uma riqueza que deveria ser dada a conhecer. Há dias estávamos a falar que podia ser muito giro para a população em geral fazer um percurso noturno e ver os indivíduos andar pelos estradões e à procura destes charcos. É uma experiência única. E quando eles andam é de noite, não é? Sim, fundamentalmente é à noite. Mas toda vez que se inicia a fase reprodutiva, a postura dos ovos, podemos já também observar-les nestes corpos de água. Carlos Lima, coordenador do Programa de Biodiversidade de Vila Real, esta ideia de fazer percursos noturnos para observar estes anfíbios pode também ser uma boa forma de promover turisticamente a zona. Sem dúvida. E, aliás, dentro daquilo que tem sido a nossa componente ligada à sensibilização ambiental, já temos organizado algumas atividades noturnas nas férias de natureza que organizamos com os jovens e os estudantes do Conselho de Vila Real, já durante 2 anos, há 2 anos que realizamos em julho e agosto, e uma das atividades que já foram organizadas foi a observação de borboletas e de outros insetos durante a noite, e a questão dos biopercursos. Nós sabemos que há espécies noturnas, não é?
E portanto, essa possibilidade é real, é concreta, nós podemos vir a organizar atividades noturnas para determinadas espécies. E diurnas já há. E diurnas sim, porque nós, uma das iniciativas ou dos projetos que temos integrado no Programa de Preservação da Biodiversidade é a constituição de um conjunto de biopercursos devidamente sinalizados e com a informação específica das espécies fauna e flora e habitats existentes na zona, que permitam ao visitante reconhecer essa mais-valia patrimonial que o Concelho possui. Não só para os anfíbios que estamos a falar, mas também para outras espécies, como por exemplo os morcegos, as aves ou os répteis. Há algumas em perigo devido a muitos fatores, como é o caso da gralha de bico vermelho, como explica João Cabral, coordenador do Laboratório de Ecologia Aplicada da UTAD. Sim, é verdade. A região e o Concelho de Vila Real, em particular, alberga algumas espécies que são, de facto, interessantes do ponto de vista não só ecológico, mas também do estatuto de conservação que exibem. Nomeadamente temos algumas espécies que estão em perigo do ponto de vista da conservação. Portanto, um exemplo para nós emblemático é o caso, por exemplo, da gralha de bico vermelho, que é uma espécie pouco conhecida pelo público em geral e que está a desaparecer de forma gradual sem que as pessoas se apercebam disso. Temos outros exemplos, portanto, espécies mais comuns, mas que do ponto de vista das suas funções e daquilo que desempenham nos ecossistemas é muito relevante e que, de facto, abarcam uma série de grupos. Portanto, nós aqui estamos muito especializados na parte dos vertebrados terrestres, portanto, nas aves, nos répteis, anfíbios, mamíferos, incluindo morcegos, e, de facto, nessa transversalidade toda desses grupos faunísticos, há uma série de espécies que têm esse tipo de características. Portanto, estão com cariz ameaçado, em alguns casos mesmo em perigo, que é o caso do exemplo que eu referi, e que, pronto, no fundo estão inseridos num contexto que está sujeito a pressões que atualmente existem e que tendem a agudizar-se no tempo com alguns processos que estão em curso. Não é? E o que é que se pode fazer para evitar ou minimizar? Nós aqui, agora fazendo aqui uma espécie de uma discriminação, portanto, do tipo de fatores que podem perturbar a biodiversidade de um espaço como este, portanto, num território como este. Nós temos aqui não só o projeto ligado à construção, por exemplo, da autoestrada que vai ligar o Porto a Bragança, juntando a outras, cria aqui uma fragmentação para os animais, sobretudo terrestres, não é? Portanto, os mamíferos, portanto, os mais emblemáticos, o lobo, por exemplo, ou os ungulados de médio e grande porte, no caso do javali, do corso e outros. Mas depois temos também as barragens, que afetam aqui as regiões, a região que está aqui em torno desta área, que é uma área que nós consideramos ecologicamente sensível, que são a questão das barragens, e depois temos agora menos, mas durante muito tempo, a implementação dos parques, a instalação dos parques eólicos na zona de cintura, aqui até da cidade de Vila Real, quer no Marão, quer no Alvão e nas serras aqui limítrofes, que têm um impacto grande sobre os vertebrados alados, neste caso aves e morcegos. Este conjunto de fatores, juntamente com o abandono e a desertificação humana, faz com que haja uma grande revolução neste território, e esta biodiversidade, no fundo, ou adapta-se, e em alguns casos com sucesso, mas há sempre aquelas espécies que são particularmente sensíveis que tendem a desaparecer, ou pelo menos a declinar no tempo. No caso da gralha de bico vermelho, de facto é curioso, que é uma espécie que está muito ligada com o território humanizado, portanto o território que diria ancestralmente era dominado pela pastorícia e a agricultura tradicional, e que por abandono e por desertificação humana acaba por dar lugar a um outro tipo de habitats, portanto em vez de ser as pastagens que elas usam para se alimentar, a outros tipos de habitats que já não são favoráveis para esse efeito, e portanto o que é que acontece? Elas abandonam estas zonas, só que é uma espécie que está tão fragmentada no território que cada vez que sai de uma área, é uma área que desaparece do seu mapa de distribuição, tornando cada vez mais ténue a sua distribuição e tendencialmente a desaparecer ou extinguir-se localmente, que no meu caso aqui no Alvão nós temos claramente, tínhamos um núcleo que não há indícios de que esteja no fundo a reproduzir-se na região, e portanto isto há 3, 4 anos atrás era relativamente comum. Portanto isto é um indício de facto que podemos estar a perder a biodiversidade por via destas expressões de diversos sentidos, não é? O que é que se pode fazer? O projeto que a Câmara, de certa forma, liderou
e promoveu em colaboração com o TAD, pode ser um primeiro passo, ou seja, tentar conhecer, não é, a biodiversidade que existe verdadeiramente no concelho e áreas limítrofes. Estamos a falar da Rede Natura 2000 e o Parque Natural do Alvão, que possa, de alguma maneira, permitir, conhecendo, ensaiar medidas que possam minimizar esta questão. Estamos a falar desde morcegos até répteis, anfíbios, aves, outros mamíferos, mas penso que esta primeira etapa, fundamentalmente, é nós fazermos um ponto de situação, um diagnóstico, se quiser. E a partir daqui, com base no conhecimento que vamos recolher, tentar prever para cada um destes grupos quais as grandes medidas. As medidas às vezes são medidas de compensação, não são provavelmente medidas de recuperação completa do estado inicial. Pode ser, no caso dos morcegos nós estamos a fazer isso, que é, no fundo, se há uma zona que se perdeu e que era uma zona de abrigo, tentar que zonas alternativas possam, esse potencial, sejam recuperadas para albergar essas populações. Professora Paula Arnaldo, para preservar é necessário monitorizar, dar a conhecer e depois sensibilizar, como dizia aqui João Cabral. Exatamente, portanto, se nós queremos proteger, primeiro temos que conhecer, não é? E daí o incentivo deste programa de preservação começou exatamente por aí, em monitorizarmos, sabermos exatamente o que temos em termos de espécies, conseguir colocar essas espécies nos seus habitats e saber se há alguma falha em termos de habitat que no futuro possa levar a que essas espécies entrem ou se tornem ameaçadas ou que entrem, que desapareçam, que saiam daquele habitat. E, portanto, temos que fazer monitorização contínua. Esta monitorização tem que ser intensiva e só depois de conhecermos muito bem o que temos e quanto é que temos, porque não nos interessa saber que espécies é que temos, mas também quantificá-las, saber quantas temos, saber o número de efetivos de cada população, para depois começarmos a delinear medidas de compensação ou medidas de gestão. Estamos a falar de populações muito pequenas de gralha de bico vermelho, da cobra de ferradura, por exemplo, a víbora cornuda. Há também umas espécies de morcegos de bigodes e outro morcego rabudo. São espécies com indivíduos, muito pouco indivíduos. São algumas espécies que se encontram espalhadas no país e, portanto, não são obrigatoriamente desta região, mas onde as populações são muito pequeninas e, portanto, ou nós as protegemos no seu habitat, ou se o habitat não for o mais próprio, encontrar abrigos que tenham as condições ótimas para que essas espécies possam habitar. E, portanto, temos que preservar nos locais onde as temos e dar condições exatamente a que essas espécies não desapareçam do território. Muito bem. Onde também há muitas espécies de plantas, mais de 900, e onde está guardado o ADN de cerca de 20 mil, é no Jardim Botânico da UTAD. O responsável é o biólogo António Crespi. Boa tarde. O senhor já classificou esta área como a Arca de Noé. Porquê? Pois não me lembro, mas boa tarde. Boa tarde. Não sei, mas provavelmente isto é como tudo, não é? O Jardim Botânico da UTAD é o que tem basicamente uma informação a nível genérico do mundo inteiro. Nas 960 e tal espécies vivas que temos procedem dos dois hemisférios, não é? Ora, relativamente ao que sería depois a parte, nesse sentido pode ser uma Arca de Noé, en certo modo, e até gostamos. É un termo interesante cando já adoptamos o termo. Mas en cualquier caso depois temos unha preferencia, obviamente, ¿no? Pero o germoplasma da mitade oeste da península. E nese sentido todos os anos vamos aumentando o número de especies. E iso sí, iso para nós é moito interesante porque existen já no Jardim Botânico da UTAD, existen moitas especies, alén de serem endémicas, únicas da mitade oeste, algumas que até están en serio perigo de extinción, están moito ameaçadas. Tais como? Oye, há moitas. Há uma que a mí sempre me provocou, non sei, me chamou a atención, porque é extremamente feia e as ovellas non a comen. Non sei porquê. Ainda bem, se está em extinção, ainda bem que não a comem. Mas as ovellas son animais curiosos que comen tudo e curiosamente esta non comen. É unha murbequiela, unha plantiña moito pequenina que curiosamente está ameaçada, non é pelo gado, é pelos incendios. E é destas plantas, e pelo herbicida, porque aparece aquí nas serras e tal, perto dos taludes, das estradas e entón os técnicos responsáveis pela manutención de estradas ao longo de anos estiveron a detectar herbicidas, maltratalas e entón acontece que neste momento está prácticamente extinta en
em muitas zonas das serras do nosso país. Há muitas outras. Oye, por exemplo, é que ainda por cima temos uma característica extremamente curiosa. Nós temos que ter em consideração que o Concello de Vila Real é um concello, já que estamos a falar do concello, é um concello extremamente curioso porque pasa dos 1.400 metros aos 300 e poucos metros. De modo que temos un perfil biológico impresionante. E para termos unha ideia, nós já catalogamos aquí cualquier cosa como perto de umas 1.000 especies. E entre esas 1.000 especies temos un conjunto de genomas exclusivos, provocados por un isolamento debido a esta orografía tan abrupta, ¿no? tan brusca. E é por esa razón que cando nos preguntan sempre isto de, e isto afinal, o Jardín Botánico serve para qué? Então, automáticamente, eu me lembro da capacidade que teñen estas señoras que viven connosco, ¿no? Estas plantas todas, de isolarse, de non chamar a atención. Porque aparentemente son iguais ás outras, non? Mas de facto funcionan de forma diferente. E nós nunca saberíamos isto se non fizésemos coisas tan aparentemente estúpidas como tentar que teñan fillos con primos delas. Nos vamos por aquí moitísimas veces, apañamos estas plantas e tal, e tentamos cruzalas con outras da mesma especie, aparentemente. E non funciona de forma nenhuma. Elas non conseguen ter descendencia. E entón isto é unha das coisas que nos revela o fantástico contido biolóxico que temos aquí neste mesmo concello. Isto é común no norte. Mas en Vila Real, como já digo, existe esta característica especial, ¿no? Que é ese perfil biológico formidável, raro na península, que faz con que acontezan fenómenos como estes con unha frecuencia que non é normal. Isto nós tentamos resistalo aquí, e o que é máis difícil, extremamente máis difícil, tentamos transmitir depois iso a toda a xente que va ao jardín ou que visita a página web do jardín. Iso é a parte máis difícil, e eu confeso que a parte que nos está a dar maiores problemas, ¿no? Mas as pessoas podem visitar o jardim? Podem facelo virtualmente, a través da página e tal, ¿no? Ou podem facelo de facto. Nós neste momento já estamos a criar un corpo de guías. O noso jardín ten unhas características extremamente curiosas, ¿no? Ten un guía virtual no telemóvil. Foi criado pelos colegas das enxeñerías, pelo profesor Raúl Morais. E este guía virtual... Uma aplicação para o telemóvel. Sim, está. De modo que a pessoa chega ao jardim e automáticamente ten este guía no seu telemóvel. Isto é unha inovação a nível mundial. É o único jardim que ten isto. Este é também o segundo maior da Europa, Jardim Botânico. Mas isso já comentei muitas vezes. Eu nunca gosto muito de dizer se é o primeiro ou o segundo. Aqui, como non nos ouve ninguén, é o primeiro. Mas... Muito bem. Mas isso non quer dizer... Isto é como uma conversa assim muito entre nós, os quatro e tal. Mas isso não quer dizer que amanhã apareça um senhor e tal, compre uma montanha e diga, olha, desculpe lá, mas esta montanha é minha e tal. Mas isso é muito, por exemplo, o Kew Gardens tem, se não me lembro mal, 112 hectares. E o Jardim da Autade tem 130. Mas o tamanho a mim não me diz nada. O problema mais grave disto tudo é manter o germoplasma do jardim. A qualidade e o que está lá, mantê-lo vivo, não degradar e ao mesmo tempo que esteja perfeitamente georreferenciado. Nós sabemos onde que está cada uma das plantas mãe. Há plantas raras no jardim? Muitíssimo. Oye, agora temos, por exemplo, do Douro temos várias endémicas e exclusivas do Douro, muitísimas, extremamente curiosas. A digitalia do Douro, o cravo do Douro, o lírio do Douro, muitísimas. Que são só daqui? Só daqui. Só fomos lá buscá-las, fizemos a propagação aqui. Depois temos outras coisas exóticas, não é? Como o pássaro do paraíso, da pampa. Temos várias. Não é? E há uma carnívora no meio disso tudo? Sim. Bom, no Albão existem duas. Duas. E nós, curiosamente, com essas duas temos fracassos constantes de propagação no jardim. Tivemos en vaso, morreron. Cada 2 anos pasamos a tentar encontrar un método. Mas aquí temos no jardín numa que é carnívora, que veio de Angola, que é de origen indoasiática, que ten un suceso terrible entre os miúdos, primeiro porque xera espantosamente mal, e depois porque, aínda por cima,
come todos os insetos que lá vão. E então as visitas todas, quando aparecem, além de ter que fechar o nariz por vir um cheiro terrível, é que encontram todo tipo de insetos, e até uma vez encontraram um rato morto lá dentro da coita da planta, não? De modo que isso forma parte depois das aventuras do Jardim Botânico, que tem muitísimas, não? Por descontado, cada vez que aparecen coisas destas, ya nos aconteceron coisas absolutamente curiosas, como por exemplo que nos roben sempre unha mesma planta, que é unha acacia que nos plantamos todos os anos sistemáticamente, e todos os anos sistemáticamente é roubada, de modo que temos como un aficionado a esta especie, e até estamos a fazer esta colección de individuos, non? Que ele vá todos os anos e nos tira. Não é? Mas isto é outra das coisas curiosas. Não é? E seguramente que haverá muitas mais, e até poderíamos avançar com a hipótese de fazer um programa somente sobre o Jardim Botânico, que teríamos muito para falar. Estamos quase a terminar esta primeira hora. Antes perguntava-lhe Carlos Lima, coordenador do projeto de Biodiversidade de Vila Real, o que espera o município com este inovador selo verde? Essa é uma pergunta difícil. Espera muitas coisas, de certeza. Espera sem dúvida que Vila Real continue a traçar um caminho da preservação da biodiversidade, da preservação desse património biológico, mas espera também que, através do programa, possamos desenvolver as iniciativas que até já estão em curso, relativamente àquilo que é o desenvolvimento econômico e social, sobretudo das zonas rurais, que são, digamos, a reserva de todo este património. Nós temos um conjunto de ações a decorrer nesse momento, e algumas ainda em fase de arranque, relacionadas com a preservação e com a manutenção de um conjunto de sistemas agrários que são fundamentais para a manutenção dessa biodiversidade. Aliás, isto é um aspecto que eu gostaria de salientar. Se nós chegamos em 2013 com este património biológico, muito se deve ao empenho e à existência de um conjunto de populações rurais que fizeram, ao longo de décadas e de séculos, a preservação desse património. E elas são fundamentais para essa manutenção, porque nós temos esse tipo de paisagem, poderíamos ter outra qualquer. Muito bem. Professora Paula Arnaldo, muito rapidamente, o que é a organização do Fórum da Biodiversidade, que acontece no próximo dia 21 e 22, o que é que esperam deste Fórum? Esperamos uma reflexão sobre vários aspectos da biodiversidade e, portanto, nós achamos que seria muito interessante, além de mostrar os resultados do programa de preservação em que todos trabalhamos no Concelho de Vila Real, mostrar também as várias experiências que têm sido feitas no país por vários investigadores, mas tentámos ir mais além. Tentamos discutir, por exemplo, os serviços ecológicos, em que é que a biodiversidade pode contribuir para o desenvolvimento rural, de que forma é que as próprias pessoas podem usar a biodiversidade como uma mais-valia económica. Vamos discutir os riscos ambientais, por exemplo, o problema da desertificação. Hoje vivemos e principalmente sendo a causa as alterações climáticas, vivemos problemas de desertificação graves em algumas zonas transmontanas. Vamos discutir o efeito do fogo também, como um fator de perda de biodiversidade. E, portanto, a nossa ideia é, de facto, juntar todo o tipo de pessoas que queiram fazer uma reflexão sobre todas estas questões e todos juntos tentarmos delinear estratégias para a preservação da biodiversidade em Vila Real. Muito bem, obrigado aos três. Ficamos por aqui nesta primeira hora em torno da biodiversidade de Vila Real. Voltamos já a seguir às notícias das 4 para uma segunda parte de conversa multicolor, onde impera o verde aqui, a partir do Parque do Corgo, onde nos encontramos, e para lá de espreitarmos outros parques com vida, fixaremos em fotografia algumas espécies que habitam estes montes transmontanos. Até já. O debate sobre a biodiversidade, voltamos a Vila Real depois da edição das 4 horas. Tudo o que se passa, passa na TSF.